Olá, eu sou a Inaira Prilli e nós vamos continuar aqui com as nossas aulas de radiologia, de auxiliar de radiologia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e extremamente importante, tá? Nós vamos falar sobre revelação e fixação em radiologia. Então, antes de falar sobre a revelação e a fixação, a gente vai relembrar um pouquinho as aulas que a gente teve anteriormente, né? Primeira aula que nós tivemos foi sobre a introdução à radiologia, onde a gente falou sobre como foi descoberta a radiologia, né? Como foi que aconteceu, quando o Wilhelm Röntgen, na casa dele, por um acaso, ele descobriu os raios-x, que foram denominados como raio-x, porque para ele era realmente uma incógnita, né? Era um raio até então desconhecido, e aí ele denominou de raio-x, né? E aí ele começou a fazer várias descobertas, ele começou a fazer vários testes para entender, né, como é que funcionava aquele raio-x que ele tinha acabado de descobrir. E aí ele chamou a esposa dele, a dona Ana Berta, e ele incidiu uma radiação sobre a mão dela por mais ou menos 15 minutos, né, com o filme radiográfico embaixo, e ali foi a primeira radiografia que existiu no mundo. E de lá até aqui, hoje, é um dos exames de diagnóstico mais usados assim, no mundo. Nós utilizamos muito a radiografia para várias coisas, né? Como exame de diagnóstico. E aí existem algumas formas, né, de você fazer esse processamento. Lembra que eu falei que a gente não fala revelação, a gente não fala assim, revelar, eu vou revelar uma radiografia, a gente fala processar uma radiografia. E hoje nessa aula você vai entender por que você não pode falar, eu vou revelar a radiografia, tá? Então existem duas formas de processamento, o processamento manual e o processamento automático. No processamento manual, não, é automático, tá primeiro, tá? Então no processamento automático, existem essas fases. O filme entra mais ou menos aqui, ó, entrada do filme, tá vendo? Isso aqui é um esquema da processadora por dentro, como ela é mais ou menos. Então o filme entra aqui, aí ele passa pelo revelador, passa lá para o fixador, a água e passa pela secagem. E ele sai aqui, tá? Isso aqui é um esquema de uma processadora automática, certo? Aqui são cilindros, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em umas próximas aulas, tá? E vai explicar um pouquinho mais. Então, esse é o processamento automático. O processamento automático, ele ocorre dessa forma. Revelador, fixador, lavagem e secagem. A próxima é o processamento manual. Aqui é um esquema também de uma câmara escura, né? Aqui são a bancada, aqui é onde coloca revelador, água, fixador, água. Por quê? Porque o processamento manual, ele passa pelas etapas de revelador, uma lavagem intermediária, fixador, mais uma lavagem e a secagem. Nessa lavagem, por último, ela é também muito importante e a gente também vai conversar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente, tá? Então esses dois slides seriam mais pra gente relembrar o que a gente já falou nas aulas passadas, que nós falamos sobre a introdução da radiologia, já falamos sobre processamento, né? Falamos sobre o processamento manual e o processamento automático. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o que é revelação e o que é fixação em radiologia. Para o processamento manual, a gente utiliza revelador e fixador, tá? Então aqui eu coloquei uma foto para vocês verem, né, o revelador e o fixador. E a gente precisa ter a câmara escura, precisa ter o filme, tem algumas coisas que eu já falei em aulas anteriores, tá? E aí a gente entra no assunto da aula de hoje. O que é revelação em radiologia? A revelação, ela é uma parte do processamento, ela não é o processamento completo, mas ela é uma parte do processamento, tá? E é ela que vai estabelecer essa diferença entre as áreas do filme que foram ou não expostos à luz
e que foram ou não expostos à radiação dos raios X. E aí, isso é a revelação em radiologia, tá? É quando a gente tem a gente consegue enxergar essa diferença entre a imagem latente e a imagem visível, aquilo que a gente enxerga no filme. Quando você pega o filme radiográfico, aquilo é a imagem visível. E a revelação, ela faz isso, ela vai trazer essa imagem latente, ela vai transformar essa imagem invisível nessa imagem visível, tá? E ela tem alguns componentes, o revelador, e para isso a gente precisa do revelador, que foi que eu acabei de colocar lá, né? A gente precisa do revelador, que ele é um químico que tem alguns componentes. E um dos componentes dele é o solvente, ele tem um agente revelador, um acelerador ou ativador, um componente preservativo e um componente retardador, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses componentes. O solvente ele é básico, ele é uma base de água que vai dissolver e vai, né, ionizar essas substâncias químicas do revelador e ele vai amolecer o filme, né? Porque o filme, mais pra frente a gente vai fazer uma aula bem específica, eu vou explicar certinho o que é o filme, como é o filme, do que ele é composto, mas ele tem algumas camadas, ele tem uma emulsão e a água, ela é um solvente básico, então ela vem para amolecer um pouquinho essa emulsão e vai dissolvendo e vai ionizando para poder que as substâncias químicas consigam alcançar a película do filme propriamente dita, tá? E aí a gente tem um agente revelador. Ele é um composto químico, ou seja, ou ele é hidroquinona ou fedinona, né? E ele é capaz de converter esses grãos de haleto de prata, porque o filme ele é composto, né, com esses grãos de haleto de prata e ele pega esses grãos de prata para poder transformar nessa imagem, então fazendo com que a imagem se torne visível. Então ele pega esses grãos de prata que tem no filme e aí a parte que foi exposta ao raio-x, né, ele vai formar a imagem ali. O que não formar a imagem, a gente vai tirar mais pra frente e aí eu vou explicar como que vai ser tirado essa parte, tá? E aí a gente tem aceleradores ou ativadores. Eles aumentam essa reação química. Eles são substâncias alcalinas, porque o revelador é alcalino e o fixador, ele é uma substância ácida, tá? E a água tem o pH neutro, então cada um faz a sua função na hora de fazer o processamento. Agora nós estamos falando especificamente do revelador, que é a parte da revelação na radiologia. Então ele o pH elevado, ele acelera essa reação, e um exemplo disso é o carbonato de sódio, né, ou o de potássio, ou o hidróxido de sódio ou de potássio, né, que ele vai revelar o filme mais rápido, né? Ele faz essa parte de acelerar essa revelação do filme, né? Como você pode ver que está no slide escrito assim, ele vai amolecer uma gelatina, essa emulsão, para poder os químicos infiltrarem no filme, para a gente poder enxergar a imagem latente que a gente não enxerga numa imagem visível, que é aquela que a gente consegue enxergar, tá? Então esse é o acelerador. Ou ele é um carbonato de potássio ou de sódio, ou ele é um hidróxido de sódio ou um hidróxido de potássio. E aí a gente tem um composto preservativo, tá? Esse preservativo, ele é um sulfito de sódio ou de potássio também, e ele vai retardar a oxidação devido ao ar, porque o ar ele vai oxidar o filme. Então o preservativo ele vem para preservar de que o filme não seja oxidado quando ele estiver em contato com o ar, né? E ele vai ajudar a não dar mancha no filme, para o filme não ficar manchado, para a gente poder enxergar bem a imagem dele, para ele ser uma radiografia satisfatória, tá? O próximo é o retardador. Esse retardador, ele protege os grãos
não expostos contra a ação do revelador. Então, como eu falei lá atrás, eu falei sobre os grãos quando eles são expostos. E aqui, esse daqui, ele vai proteger os que não são expostos, para que eles não façam uma imagem que não existe quando você pegar o filme radiográfico propriamente dito, né? Então, esse retardador, ele vai proteger o filme disso. Ele vai fazer com que a gente consiga enxergar a imagem que tem que ser projetada mesmo, tá? E ele protege o filme contra essas coisas da ação do revelador, para que não mostre uma imagem fantasma, por exemplo, né? Pra gente não enxergar uma imagem fantasma, tá? E aí a ação do revelador, ela vem quando o filme ele entra em contato com essa solução reveladora, a imagem latente se torna visível, atuando sobre os sais de prata. São microcristais halogenetos de prata. E aí, os que foram sensibilizados pelo raio-x, eles vão formar essa imagem. Os que não foram sensibilizados vão ser guardados e cuidados lá pelo retardador, que mais pra frente a gente vai passar por um outro processo químico na hora da fixação e depois da lavagem, que vai retirar esses cristais halogenetos de prata que não foram sensibilizados pelo raio-x. A temperatura, ela é extremamente importante, tá? Porque se o filme for imergido numa solução reveladora muito fria, ele vai causar o velamento do filme, porque vai ficar muito mais tempo e o filme vai velar. O que é o filme velar? Você vai enxergar uma imagem branca, né? Ali no filme, tá? E aí, se for quente demais, também amolece o filme e a imagem também não é visível, não fica uma imagem de boa qualidade e a gente não consegue enxergar. E o intuito da radiografia é que a gente consiga enxergar com riqueza de detalhes as partes internas do corpo humano, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar numa consulta, a radiografia nos mostra. É lógico, como eu já falei lá em aulas anteriores, que a radiografia nos mostra uma visão bidimensional, então a gente não tem uma visão em 3D, tridimensional, daquilo que a gente está enxergando ali na radiografia. Mas a gente tem uma boa ideia de como estão, né, as partes internas do corpo humano pela radiografia. Então, por isso a gente precisa que ela seja de muito boa qualidade. Então, se você pega uma temperatura errada, ela não faz o processamento de forma correta, e aí você não tem a imagem correta, não consegue fazer um diagnóstico correto, e aí tem vários outros, né, problemas. A gente tem problema, por exemplo, de quando a radiografia não fica boa, aí o paciente tem que fazer uma outra tomada radiográfica, mais radiação no paciente, tem que, né, aquele filme que não ficou bom vai ser descartado, tem que ser descartado de forma correta, porque o filme ele tem partes dele que poluem, né, o meio ambiente. Então a gente causa vários outros problemas, tudo por conta de não ser feita uma revelação e uma fixação da forma correta e de que seja eficiente, tá? Então a temperatura é muito importante, a temperatura dos químicos ela é muito importante nessa hora de você fazer a revelação e a fixação. Aí aqui é o tempo, mais ou menos, em média, que você leva com o filme no revelador, na água, no fixador e na água de novo. Então, o revelador você pode colocar mais ou menos 60 segundos. O que acontece? Acontece que alguns filmes têm variação, tá, de tempo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar o filme, pegar o manual lá do fabricante do filme e ver o que o manual fala. Se o manual fala, olha, 60 segundos imergido no revelador, 1 minuto e 20. Então, isso depende, né? Varia, tem alguma variação dependendo de cada marca, tá? De filme. Mas, em média, é esse tempo que vocês estão vendo aqui, 60 segundos no revelador. Quando a gente deixa 60 segundos lá no revelador, ele já transforma a imagem latente em imagem visível. E aí a gente joga ele na água, joga não, coloca, tá, gente? Eu vou mostrar mais pra frente como é que vocês colocam ele na água também.
coloca ele na água, isso no processamento manual. No processamento automático, ele faz isso sozinho, a gente só coloca e pega ele lá no fim depois, pronto. Então, coloca ele na água por mais ou menos 20 segundos, fixador por mais ou menos 10 minutos e a última lavagem por 20 minutos em água corrente, porque essa última lavagem ela é extremamente importante. Extremamente importante, a gente não pode negligenciar na última lavagem, tá? Então, todos os dias a gente chega lá na clínica, no hospital, e tem que fazer a medição desse revelador, tem que ver se ele está realmente fazendo em 60 segundos, se está gerando a imagem em 60 segundos, né? Se o fixador está fixando mesmo se você deixar 10 minutos. Então tem que fazer o teste, tá? Quando chega na clínica ou no consultório, enfim, no hospital, tem que fazer o teste para ver, tá? E isso quem faz é o auxiliar. O auxiliar faz esse teste para ver o tempo, tá? De cada coisa. E aqui é um item, né, de revelação manual, que aqui são as colgaduras, tá? Essas daqui são colgaduras odontológicas, essa daqui é uma colgadura individual e essa daqui é uma colgadura para você fazer uma tomada radiográfica de radiografia periapical da boca toda. Então você faz essa tomada radiográfica e coloca o filme aqui, porque o filme odontológico, ele é bem pequenininho, o de periapical ele é mais ou menos desse tamanho assim, ele é bem pequeno. Então ele fica aqui ou na colgadura de forma individual ou nessa daqui para você fazer uma tomada radiográfica de boca toda, tá? Ou então essas colgaduras maiores para você fazer, por exemplo, uma panorâmica, para você fazer, por exemplo, uma radiografia de tórax, uma radiografia do pé, tá? Então você vai colocar o filme aqui e vai fazer toda a parte do processamento radiográfico, a revelação e a fixação, tá? Então esses são itens extremamente importantes que a gente usa bastante para fazer a revelação de forma manual. Em consultório odontológico, essa daqui é a mais utilizada. Ela é bem utilizada mesmo, a gente usa muito em consultório odontológico para poder fazer tomada radiográfica, tá? E aqui é um esqueminha de como você vai fazer a revelação manual. Primeiro você precisa misturar soluções, colocar lá o revelador, mexer ele para deixar ele na temperatura certa, para ver se ele tá vendo aqui no 2 já tá verificar temperatura, né? Você vai mexer, vai verificar a temperatura, vai colocar o filme lá na colgadura e vai ajustar o cronômetro, que é a parte do tempo, né? Aí você vai colocar o filme lá no revelador para poder revelar, tá? E depois de mergulhar o filme no revelador, você vai agitar ele um pouquinho para tirar, se for recomendado, de acordo com o fabricante, porque tem fabricante que recomenda que você agite ele depois que você tira do revelador para tirar um pouco de bolha, alguma coisa para não ter distorção na radiografia. Então tem fabricante que recomenda, tem fabricante que fala que não há necessidade. Então isso aqui você tem que ficar de olho nas recomendações do fabricante. E essa recomendação que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, é da Kodak. Então a Kodak fala que quando você tira o filme do revelador, você precisa sacudir ele um pouquinho e depois você vai escorrer e colocar na lavagem intermediária, que aí você vai tirar todo o revelador para depois colocar ele lá no fixador. Tá? Esse é um esqueminha de revelação manual. Aí aqui a gente fala de novo sobre a sensibilidade do filme radiográfico, né? O que vai determinar essa quantidade de exposição do filme é a sua sensibilidade. E para determinar quanto tempo ele deve ser exposto para produzir uma imagem. Então a sensibilidade do filme é o que determina quanto tempo ele vai ficar no revelador. Quanto tempo ele precisa para formar a imagem latente numa imagem visível. E isso a gente tem no fabricante. Cada fabricante diz o tempo que o seu filme necessita, né, para formar essa imagem latente e imagem visível. Essa daqui é uma processadora automática e ela faz o processamento automático.
Então, a gente tem que verificar sempre a qualidade da solução reveladora, da solução fixadora, da água, aqui na processadora automática, porque ela faz o trabalho do processamento, ela faz sozinha. Mas os químicos somos nós que colocamos. Então, você como auxiliar de radiologia, você vai trocar esses químicos. E aí, a gente precisa fazer esse controle de qualidade nos químicos, tá? Então, a taxa de reposição, ela depende muito da quantidade de filme processado. Em torno de 1.200 filmes, mais ou menos, você tem que trocar todo o revelador, todo o fixador, mas depende muito, porque se você tira só a radiografia do tórax, ela é muito grande, então ela usa bastante revelador. Se você tirar uma radiografia da mão, ela já é uma radiografia menor, então ela vai usar menos, né? Vai utilizar menos revelador. Então, em consequência, a gente pode trocar com menos... trocar menos vezes, tá? Então, aqui a gente fala sobre a contaminação do revelador. O que acontece? Geralmente, quando você vai trocar e limpar essa processadora automática, quando tira esses rolos aqui, ó, que vocês estão vendo, o que acontece com muita frequência é, na hora de tirar, contaminar o revelador com o fixador. E quando isso acontece, o filme ele não fica processado de forma correta, ele não processa. Então, o revelador não pode ser contaminado com o fixador. Então, na hora de tirar para limpeza, tem que tomar muito cuidado, tá? E geralmente é o auxiliar que faz isso. Então, tem que retirar com bastante cuidado para poder limpar esses rolos. E aí, a gente entra na parte da fixação. A fixação é a segunda parte do processo, né, do processamento que a gente fala. Então, ela é a segunda parte. O fixador ele vai criar uma espécie de barreira protetora em cima da imagem. Então, o revelador ele pega aqueles cristais de halogeneto de prata que foram incididos com o raio-x e forma uma imagem que a gente já consegue enxergar. O fixador, ele fixa essa imagem, ele protege essa imagem, fixando para que ela não sofra com a ação do tempo. Então, ele protege essa imagem, tá? E ela é uma mistura de 5 produtos diferentes que vão compor esse líquido que a gente chama de fixador. O primeiro deles é o neutralizador. Ele é um ácido e ele determina a suspensão da revelação, ele vai neutralizar o revelador. Então, a partir do momento quando você pegou a radiografia do revelador, colocou na água, quando coloca essa radiografia no fixador, esse neutralizador já para a ação da revelação, que aí já começa a ação de fixação, tá? E ele é fundamental para que o filme não fique supervelado e não ocorra o velamento desse filme, que é quando ele fica branco, quando a gente enxerga ele branco. E aí a gente tem um agente fixador. O agente fixador é o trisulfato de amônia ou de sódio, e ele elimina os cristais de brometo e de prata não expostos pelo raio-x. Lembra que eu falei mais para frente como a gente ia retirar, né, que tinha aqueles que não tinham sido expostos pelo raio-x e a gente ia retirar eles. A gente vai retirar eles aqui na hora do agente fixador. E ele vai retirar esses que não foram expostos e aí a gente vai ter uma imagem real e não uma imagem fantasma daquilo que a gente quer enxergar. E aí o preservativo, ele tem a mesma função do preservativo lá no revelador. Aqui no fixador, ele também vai proteger contra a oxidação, tá? Do ar, quando ele entra em contato com o ar, para ele não oxidar. Temos o endurecedor, que ele tem a função de contrair e endurecer a emulsão. E ele é composto de cloreto de alumínio. Então, o filme, para ele não ficar amolecido, a gente tem o endurecedor, que vai endurecer esses cristais e a emulsão, tá? Que tem em volta do filme. É uma gelatina que tem em volta do filme. E ele endurece essa gelatina para poder fixar bem a imagem. E aí a água, que também é um solvente, e ela, né, ajuda a diluir
essa concentração dos produtos, tá? Lembrando que a gente não pode deixar o filme mergulhado muito tempo na solução fixadora, porque senão ele estraga a imagem, tá? E aí a gente não consegue enxergar. Assim como não pode deixar muito tempo no revelador, porque ela fica sem definição, a gente também não pode deixar muito tempo no fixador, porque vai estragar a imagem, tá? E aqui é um esqueminha da fixação manual, tá? Então, vamos lembrar lá, a gente colocou a imagem no fixador, água, que é o banho intermediário, tirando da água, ela vem para o fixador, tá? Ali ele fica mais ou menos uns 10 minutos, depois precisa enxaguar muito bem esse filme, porque senão ele fica manchado, né? Lava, enxágua bem e aí ele vai para a secagem, que é uma outra etapa para que a gente possa depois manusear esse filme radiográfico com segurança, sabendo que ele não vai ficar manchado, que a gente vai encostar, não vai ficar a nossa digital lá, né? Então, precisa secar bem, lavar e secar bem. Então, a nossa aula de revelação e fixação em radiologia é essa. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí com a gente, vai ter na área do aluno lá, vocês vão conseguir fazer as perguntas para a gente poder explicar um pouquinho melhor para vocês aquilo que surgiu de dúvida durante a aula. Então é isso e até a próxima.